Fala pessoal, Marcelo Simões na área. Resolvi gravar esse vídeo que várias pessoas já haviam me pedido, né, sobre configurações de computador para quem está querendo começar a operar, quem já opera. E assim, não existe uma configuração padrão, né, mas eu vou mostrar o que eu tenho, né, o que eu usei durante muitos anos, que para mim me atenderam super bem. Então eu primeiro comecei com um notebook, um notebook Core i5, que eu vou mostrar aqui, ó, só um instantinho. Notebook Core i5, nada demais aí, né? Um processador 2.5 GB, Intel, 16 GB de RAM, tá? A grande dica que eu gosto de dar para as pessoas, né, para quem utiliza o Windows 10, né, utilize um SSD. Esse computador não tem SSD, porque eu não opero mais nele hoje em dia, mas me atendia super bem antes de instalar o Windows 10. Isso é bem importante destacar. Depois que eu instalei o Windows 10, realmente ele ficou um pouco mais pesado, então travava um pouco mais. Como hoje em dia eu só utilizo esse notebook para viagens e eu não uso ele mais para operar, ele mesmo assim, quando eu vou viajar, eu utilizo ele só para viagens, eu consigo utilizar ele super bem, porque eu só preciso que rode o Profit Chart, então, né, e mais algumas outras coisinhas. Ele roda o Zoom, que eu às vezes faço transmissões, né, às vezes não, todos os dias a gente faz transmissões com os alunos, então é importante isso também para mim. Como dica principal, né, é utilizar um SSD. Se você quer começar com notebook sem problemas, não precisa nem de muitas telas. Quando eu comecei, eu usava só o notebook e nem tinha outras telas, né? Aí passei a adquirir uma tela primeiro, essa daqui. É o Ultra Wide da LG, que me atende super bem, muito bem. Uma tela com um notebook você consegue operar e operar profissionalmente, tá? Não precisa mais que isso. Duas telas já são excepcionais. Gradativamente eu precisava de um computador um pouco melhor para poder fazer transmissões. Aí comecei a agregar outras coisas. A câmera do notebook também não é das melhores, né? Um computador mais antigo, não é uma Full HD, então eu precisei adquirir uma câmera. Essa câmerazinha é uma Logitech 1080 HD, muito boa. Que vários youtubers utilizam para fazer seus vídeos, não precisa mais do que isso, né? E gradualmente também, para fazer as transmissões, comprei um microfone externo. Esse microfone ele precisa de uma centralzinha para poder te entregar melhor qualidade de áudio, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo todas as características dos equipamentos que eu utilizo. Mas para começar, eu comecei com notebook e depois que fui adquirir mais uma tela para o computador, que foi a primeira Ultra Wide. Na verdade, eu nem comecei com notebook. Eu comecei porque eu já tinha um Mac e utilizava Mac. Porém, o Mac tem uma restrição, né? Não existe hoje ainda, né? Hoje estou falando de 2021. Ainda não tem uma plataforma nativa de Mac no Brasil. Então, temos essas restrições que, infelizmente, acabam você tendo que utilizar um software para emular, né, um Windows, o que não é a melhor coisa, né? Por quê? Se tiver qualquer travamento nesse tipo de plataforma, você não tem a quem recorrer. Logo, não recomendo profissionalmente que você faça esse tipo de operações, né? Se você quer fazer swing trade ou pensar em position para longo prazo, até dá para utilizar Mac, você consegue emular o Windows, né? E aí tem várias formas de fazer isso. Mas se for operar todos os dias no day trade, é necessário que tenha um computador hoje em dia com Windows, porque as melhores plataformas ainda estão no Windows e ainda não foram homologadas para outros sistemas operacionais, como é o do Mac, por exemplo. O que mais que é importante destacar, né? Aí assim, como eu migrei para o desktop, eu migrei porque eu precisava de uma placa de vídeo boa, porque eu estava fazendo transmissões, então eu acabei migrando para um desktop que também não tinha uma configuração nada absurda, nem muito caro, não. Por que eu migrei também para o desktop? Eu fiz pesquisa na época por conta das conexões. Eu estava querendo ampliar o número de telas e eu já tinha uma tela, que era essa daqui, que é a Ultra Wide da LG, e a minha cunhada me emprestou essa tela aqui de cima, me deu essa tela aqui de cima. Só que essa tela aqui de cima é uma tela da Samsung, uma televisão da Samsung, né? Essas duas são televisões, essas duas de cima. Essa televisão da Samsung, ela não tinha saída HDMI, só VGA. Aí começou o meu problema, né? Porque quando você conecta no notebook o VGA e você quer ligar o HDMI, você desliga a tela do notebook. Então tem essa restrição. Você não consegue passar essas duas informações de vídeo
com a mesma placa-mãe, né? Ela tem uma restrição de placa-mãe. Enfim, achei uma solução. O nome do aparelho é UGA, esse aqui. É um aparelhinho onde eu faço a ligação, né? Eu chamo UGA, né? Eu achei esse adaptador. É um adaptador que você adapta o VGA e ele vai transformar num USB. Então você vai ligar o seu vídeo, o UGA, na USB do seu computador. Então tá ligado na minha USB, tá ligado ali atrás no computador, mas poderia ter ligado aqui na frente, né? Só mesmo para os cabos ficarem mais escondidos. Então esse monitor aqui em cima, ele só tem a saída VGA. O cabo dele é até mais grosso, esse cabo que desce aqui, ó. É um cabo de VGA normal, né? Que eu ligo na USB. Então eu ganho com isso uma saída a mais, tá? Então meu notebook, meu desktop hoje, eu tenho ligado esses dois na placa de vídeo, os três na placa de vídeo e esse aqui fica ligado no USB. Minha placa-mãe do meu desktop também tem uma restrição. É uma placa-mãe de alto desempenho e não permite que eu ligue o VGA nela. Ela é desabilitada já direto lá na BIOS. Eu não consigo habilitar na BIOS por ser uma placa-mãe de alto desempenho. Então, eu não consigo colocar, por exemplo, o VGA ligando lá. E eu tinha essa restrição, eu precisava de 4 telas, né? Então, para usar as 4 telas, eu utilizei esse adaptadorzinho, o UGA, que você acha no Mercado Livre, acha em algumas lojas especializadas, não é caro, é barato. E é um aparelho que fica ligado no USB. E eu consigo, inclusive, com esse adaptadorzinho aqui, que vem nele já, você simular. Às vezes você tem HDMI e você quer colocar o HDMI em vez de VGA. Pode ser também, você pode colocar o HDMI na USB também. A qualidade da imagem, nesse caso meu aqui, ficou a mesma, tá boa. Não é Full HD, ele é 720, mas os outros 3 são Full HD, então eu consigo transmitir de maneira bem satisfatória, tá? Eu preciso de um desktop que tenha uma potência de processamento boa, então eu comprei um AMD, um Ryzen 7. Tem um processador muito bom. E tem 32 GB de RAM que não são praticamente consumidos, né? Quando eu utilizo e vou dar uma olhada nas configurações padrões dele aqui. Quando eu tô com uma plataforma aberta, tô com outras coisas abertas, ele praticamente não consome a memória do computador. Deixa eu colocar o desempenho dele aqui. Só achar o mouse, né? Esse monte de tela às vezes atrapalha também, porque a gente fica meio perdido, ó. Memória não usa quase nada, 20% com o Profit Chart rodando aqui, né? Óbvio que aqui não tá com zoom, mas mesmo com o zoom aberto também não consome tanto de memória dele, né? CPU fica bem tranquilo, usando 10% só. Porque tem uma capacidade de processamento boa. Por que eu precisava disso? Eu tenho uma placa de vídeo aqui porque eu faço transmissões no YouTube, faço transmissões pelo Zoom, então consome bastante, tá? O notebook em si, se eu for operar e utilizar o Zoom, ele fica bem sobrecarregado. Mas para quem só vai operar, um notebook Core i5 você já te atende super bem, 16 GB de RAM e um SSD, se quiser dar uma melhorada, né, no desempenho, já resolve bastante a vida. Essa placa de vídeo minha não é placa de vídeo de gamer, né? Assim, é placa para o que eu faço, que é praticamente estático as telas aqui, né? Só a transmissão do YouTube que realmente consome um pouco mais. Mas perceba aí, ó, quando não tá transmissão aberta, né? Placa de vídeo, uma GeForce normalzinha, nada demais mesmo, tá? Até dá para jogar alguns jogos, mas não é o foco principal da minha placa de vídeo, né? Em si ela é só para realmente fazer as minhas transmissões e acompanhando um pouquinho aqui do mercado, né, diariamente, que é o que consome o meu tempo. Querendo montar um setup, né, para operar no mercado, um notebook com uma tela extra, se tiver como colocar uma tela extra, te ajuda para verificar outros gráficos, né? Às vezes a tela do notebook, as pessoas às vezes têm dificuldade em colocar mais de um gráfico, porque dependendo do tamanho da tela, acaba dificultando um pouco esse tipo de leitura. Mas, se você já tiver uma telinha a mais ali, já resolve tranquilamente, tá? Então é isso. É um vídeo mais curto, rapidinho aí, só mesmo umas dicas de algumas possibilidades que você pode colocar no seu computador, né? Às vezes o computador que você tem em casa você já te resolve. Troca, por exemplo, um HD por um SSD, já vai te resolver bastante, acelera muito, né? E pode te auxiliar muito no dia a dia das suas operações. E se não quiser também trocar o HD pelo SSD, não precisa trocar, né? Você pode fazer um upgrade, né? Utiliza o SSD para colocar o seu Windows e o seu Profit Chart, por exemplo, vai ficar super rápido.
E utiliza o HD para armazenamento de arquivos, né? Coloca ele como um HD externo, por exemplo, se não couber no seu notebook. É bem importante isso. Isso vai auxiliar bastante no desempenho do seu computador, na resposta, né, dele. Até processamento de envio de ordens ajuda muito, tá? E o que mais aí que eu posso acrescentar de dicas, né? Depois eu vou botar na descrição do vídeo também o microfone, o computador, os dois computadores, né, o desktop e o notebook que eu utilizo. E a placazinha de áudio, né, que é essa daqui, ó. Vou mostrar. A placa de áudio é uma Behringerzinha mais simples que tem, né? Meu professor de Euphoria, acho, o M2. Meu professor de violão, o Berto, que me indicou, né, para ligar o microfone. Um microfonezinho um pouco melhor, né, só pra ter uma hastezinha para ficar mais fácil para as transmissões. E é isso, gente. Nada demais, uma configuração bacana que já traz bons resultados aí. Outra dica bem importante, né? O teclado e o mouse que eu utilizo, eu cansei de sofrer com teclado e mouse sem fio. Por quê? Às vezes, no meio das operações, acabava a pilha. Só que já ficou posicionado no meio de uma operação e acaba a pilha, sabe o que eu tô falando, né? Ou, às vezes, um teclado ou um mouse que tá com algum problema, duplo clique, enfim. Então, eu migrei para um teclado e mouse de fio, porque, primeiro, a resposta é mais rápida, é boa, né? E é muito mais barato a gente ficar comprando fio, né? Você espeta ali no computador e acabou. Consigo transportar tranquilamente. É óbvio que tem aquele desconforto, né? Esteticamente falando, às vezes o sem fio é muito bom. Eu prefiro, tá? Depois de ter ficado posicionado algumas vezes com problemas em relação a isso. Então, acho melhor usar com fio. Para mim, a resposta, esses dois são bem bons. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. A configuração do mouse e do teclado aí. São gamers, esses aí eu comprei loja de game, mas só isso mesmo. Internet também, importante destacar, né? A internet é um ponto bem peculiar, né? Isso pode atrasar muito, por exemplo, no envio das suas ordens. Então é bom ter um bom modem e tá no cabo, né? Isso é necessário. Às vezes as pessoas estão um pouco longe do modem e querem ligar no Wi-Fi, a gente tem perda de pacotes. Isso é muito importante para quem está operando profissionalmente, né? Que aí vale a pena você cabear a sua internet, pegar da melhor velocidade possível. Outra coisa também, né? Hoje todo mundo tem celular hoje em dia, né? Então, às vezes vale a pena utilizar, em vez de ter duas internets, né? Utilizar como um backup, né? Em caso aconteça, sei lá, acabou a energia. Eu utilizo o desktop. Aqui em casa eu não tenho nenhum gerador extra, né? Nada assim. Então, acabou a energia, né? Aqui em Minas nem tem tanto problema com isso, né? Graças à boa qualidade de transmissão. Mas tem alguns lugares que às vezes tem problemas de pico de energia constante. Então, quando você opera no notebook, tranquilo, mas vai cair sua internet. Então, tenha um celular, né, à mão com os números de emergência, talvez, da sua corretora, para te auxiliar em casos de perda de energia ou de internet, queda de sistema e tal. Tenha o aplicativo que você opera, né, da sua plataforma instalado no seu celular, para que a conta, se precisar zerar rapidamente, utilize o celular como um backup, né, das suas operações aí. Se você ainda não quer investir numa outra internet, num outro fornecedor de internet, tem gente que às vezes prefere uma internet para casa, né, para compartilhar o Wi-Fi e deixar um só para operar. Às vezes não precisa ser nem tão rápido assim, mas que tenha uma boa resposta. É importante estar no cabo, porque isso é mandatório aqui, né? Para evitar que você tenha perda de conexão ou atraso no envio das suas ordens. Isso é muito importante. É isso aí, pessoal. Eu vou botar todas as descrições dos equipamentos na descrição do vídeo e comente aí se você gostou, se quer algum outro conteúdo mais ou menos nessa linha aí, me pergunte que eu vou mandando para vocês. Um abraço.